Bom, esse é o nosso trabalho de inteligência artificial. Nós utilizamos o algoritmo de busca Dijkstra e os alunos são Josué Pinheiro, Adson Reinaldo e Elton Alves. Nosso desafio é de encontrar o menor caminho. O agente vai estar na cidade de origem e vão ter várias cidades e as estradas se conectam a elas. Cada cidade vai ser um vértice do nosso grafo e as estradas serão as arestas. As ações vão ser se mover de uma cidade para outra por meio das estradas e cada ação de movimento de uma cidade a outra altera o estado do agente para a cidade de destino. Nosso teste de objetivo, a gente verifica se o agente chegou à cidade de destino pelo menor caminho. E uma função de custo de caminhos atribui um custo numérico, né, seria no caso a distância das estradas, para todas elas. E o custo final vai ser o menor valor numérico a se deslocar de um ponto ao outro, né, no caso a menor soma de arestas, o caminho mais curto. Nós utilizamos o modelo de busca Dijkstra, que é desenvolvido por Dijkstra. Ele determina o caminho de custo mínimo entre vértices de um grafo, onde ao selecionar um vértice como ponto de partida, o algoritmo calcula o custo mínimo desse vértice para todos os outros vértices no grafo. No exemplo prático, nós temos a demonstração de como o algoritmo encontra o caminho. Primeiramente, o algoritmo ele determina o ponto de origem como tendo um peso zero. Ele está lá, ele não precisa caminhar até lá. E o número de interações a ser feitas é igual ao número de vértices. No caso, os exemplos a seguir serão 5 interações. Então, aqui a gente tem, no exemplo prático, a letra literada não pode ser modificada, portanto, a coluna é preenchida com o valor atual da letra. A linha é preenchida com o custo de caminhada da letra atual até a letra seguinte. Se não tiver vértices, ligando ambos, o valor é infinito. Então, aqui a gente tem a letra A iterada, 0 no caso seria a distância até o próprio A. 5 aqui é a distância de A até B. 4 é a distância de A até C. E ele não se conecta diretamente nem com D e nem com E. A próxima letra a ser liberada será a letra com menor custo. No caso aqui é a letra C. De A para C foi o custo mais barato que teve, né? Foi apenas 4. E aí ele vai agora iterar C para achar as distâncias para as outras letras, as outras cidades, né? No caso. Só que ele sempre vai armazenar o menor caminho. Como ponto, ele sempre sabe que o ponto de partida é A. Então, para chegar a B, ele não guarda a ida por C. Por quê? Porque ele sabe que saindo de A para B, ele gasta só 5. Ele já faz o cálculo que, passando por C, se ele está calculando por C, para chegar até B, ele também soma o valor de A. Então, além de C para B ser 7, que já é seria uma distância maior, mas ele ainda considera que A para C é 4, então o total seria 11. A gente tem aqui também agora arestas que ligam C e D e C e E. Já no caso daria, se a gente quisesse ir de A até E, na verdade de A até todos os outros vértices já seria possível. Mas aí ele ainda fará outros testes para achar o menor caminho. Para chegar até D, ele calcula não só a distância de C para D, como também somado com a menor distância até C, que no caso é passando por A até o momento. E aí seria o 4 mais o 5, que é a distância de C para D, que é 9, que é assim que ele guarda os valores. E aí, continuando, né, ele vai ver depois de fazer isso, ele vai usar o menor valor novamente, o menor caminho, né, de novo. No caso não será, ele já não, assim como ele não usa o 0, que seria o menor caminho aqui ele já não vai usar o 4. E aí ele vai usar o outro menor caminho, que seria por B. Então, ele vai iterar B. E aí daqui vai fazer os outros caminhos. Note que aqui ele já substitui como se chegar a D, porque indo por B é mais curto. Já que indo por C seria 4 mais 5, e indo por B, ele que também tem a ligação com o vértice D, seria só 5 mais 2, só 7. Então ele substitui esse valor aqui. E aí continua sendo 14, no caso B não tem ligação com E, então permanece o valor passando por C. E aí agora ele vai iterar D, que foi o menor caminho, e vai repetir os resultados aqui que ele não vê como mais barato, né? E vai só modificar aqui
Não é, porque ele percebe que chegando pelo caminho mais curto até D, que gasta 7, e de D para E, que gasta 6, então vai ser um valor mais barato, vai ser um caminho mais curto para ele do que 14. E aí por último ele terá E, no caso aqui não altera nada. A aplicação aqui seria verificar, por exemplo, o menor caminho de A até D, e aí já seria esse aqui, ele sempre guarda a partir do A até o seu até o até a coluna, né, aqui no caso, até o D. É já do ponto de partida até aqui, então a última guardada foi 7, né, na última iteração. Esse aqui é o caminho mais curto que ele achou. E bom, esse é o nosso código. Aqui a gente primeiro importa network_x, importa matplotlib para plotar o grafo no estilo MATLAB. A gente define a função para criar o grafo que vai apresentar o mapa das cidades. Aqui a gente cria um grafo direcionado, que a gente tem os nomes das cidades armazenados aqui, as estradas de A para B e o peso 5, né, que é a distância no caso. Aqui a gente adiciona os nós no grafo, os nós que são as cidades, e aqui a gente adiciona as arestas, que serão as estradas. E aí a gente retorna G. Em seguida a gente tem a função para visualizar o mapa das cidades. Aqui a gente define a posição dos nós no layout do grafo. Aqui a gente vai desenhar os nós, com as especificações, tamanho do nó, a cor, que a gente atribui os rótulos, né, para as arestas, né, vai ser o peso no caso. Aí aqui a gente adiciona os rótulos de peso nas arestas. E aí aqui a gente vai destacar o caminho mais curto em vermelho. E aí a gente vai fazer o plot do grafo. Aqui a gente tem a definição da função que vai utilizar o algoritmo de Dijkstra para achar o caminho mais curto. Aqui a gente utiliza essa função do network_x para calcular o caminho mais curto a partir da cidade de origem. A gente recebe aqui o grafo, a origem e o destino. Isso aqui vai me dar um dicionário que vai ter as distâncias mais curtas até a origem de todos os nós. Aqui é feita uma lista de arestas do caminho mais curto. A gente itera sobre a lista de nós do caminho, e para cada parte nós adjacentes a gente cria uma tupla que representa uma aresta no formato nó atual, próximo nó, e o peso da aresta que ele vai tirar do grafo. Então, essas arestas é que vão ser retornadas, partindo da origem até o destino, as arestas do caminho mais curto. E aqui nós temos nosso exemplo de uso. A gente cria o grafo do mapa das cidades. A gente define aqui a origem como A e o destino como E. Aí a gente aplica a função do caminho mais curto e faz o print do caminho aqui. E utiliza a função visualizar mapa para fazer o plot. A gente está usando aqui o Replit. Vou rodar o programa aqui. Aqui a gente tem essa lista, né? Já para B, o peso 5, B para D, o peso 2. Ele, depois de achar o caminho mais curto, tem a lista dessas arestas que fazem parte do caminho. Aqui é o caminho que ele fez, não fica proporcional, né? O 2 aqui é o maior de todos, seria o caminho mais curto no caso. Mas esse é o caminho mais curto que ele acha de A até, passando por B e D. Se a gente fizer as mudanças aqui no código, muda a origem de B para E mesmo. Ele só pula, né? Porque ele já passava pelo A. Se eu botar C, ele já vai direto. E isso é assim que funciona. Eu só fazer umas pequenas mudanças aqui.
se a gente altera o peso de B e D, que era 2, para 6, e faz aqui o caminho de A até, a gente já vai ter aqui, ó, uma mudança. Ele não vai mais passar pelo B. O B se torna um caminho mais longo. Então ele não passa por. Não faz um total de 4 nós, né? Não passa por 3 arestas. Vai só de A para C e direto para E. Se eu crio aqui também um caminho que vai direto de A para E, que tem aqui um peso muito grande, mesmo que tenha um caminho que vá direto, ele vai fazer esse desvio, né? Ele vai passar primeiro para C, depois para E. E esse é o nosso algoritmo.